Quem é você quando ninguém o observa? E o que acontece quando descobre que o olhar que acreditava lançar sobre o mundo sempre foi apenas um reflexo do olhar que o mundo lança sobre você? O que chamamos de consciência talvez seja apenas o eco de uma presença mais antiga, silenciosa e invisível, aquela que não pensa, mas é pensada. A cada respiração, você acredita escolher, agir, decidir. Mas e se todas as suas escolhas forem apenas respostas inconscientes a um roteiro que o observa de fora do tempo? Desde o princípio dos ciclos, a ilusão do eu que observa foi a prisão mais perfeita já criada. Ela oferece controle, mas nega liberdade. Faz você acreditar que domina a cena, quando na verdade é apenas parte do cenário. O que Toth revelou não é uma filosofia, é uma ruptura, uma ferida aberta na percepção. Ele sussurra que não há separação entre o espelho e o reflexo, entre quem contempla e o que é contemplado. Há apenas a consciência se experimentando em infinitas formas, acreditando ser espectador quando é, na verdade, espetáculo. Pense, quando você olha o céu, quem realmente olha? O observador que busca significado ou o próprio cosmos se olhando através de você? Tudo o que você chama de vida talvez seja o sonho de algo maior, algo que observa em silêncio, sem rosto, sem nome, sem tempo. E quando o sonho acorda, o que resta de você? A mente tentará escapar dessa ideia, porque ela sabe o que está em jogo. A dissolução de tudo o que pensava ser. Há um instante em que o observador percebe que é o observado. É o ponto em que o espelho quebra. E o que resta não é imagem, é presença. Toth dizia que esse é o segredo final. O momento em que o eu se curva diante da própria luz e reconhece que nunca esteve no centro, apenas orbitando uma consciência maior que o contém. E é aí que tudo muda. Porque o que você chamava de si mesmo era apenas a superfície de um oceano insondável. E se o segredo não fosse descobrir o que é real, mas o que está sonhando a realidade? Talvez cada pensamento, cada sensação, cada encontro seja apenas o modo como o universo se observa, através dos seus olhos, dos seus medos, dos seus amores. A pergunta que Toth deixa suspensa no ar não é quem sou eu, mas quem me sonha agora. Porque no momento em que essa resposta ecoa dentro de você, o jogo da percepção termina. Você acredita estar assistindo a este vídeo, mas e se for ele que está te assistindo? Há um momento em que o silêncio se torna tão intenso que parece sussurrar segredos que não deveriam ser ouvidos. É nesse limiar entre o som e o nada que a verdade começa a se revelar. O que você chama de realidade talvez seja apenas uma tradução imperfeita de algo muito mais vasto, uma frequência de consciência que vibra por trás de tudo o que você percebe. Toth dizia que o mundo visível é apenas o reflexo de um espelho que você insiste em chamar de eu. E esse reflexo, por mais sólido que pareça, está desmoronando a cada instante se você ousar olhar fundo o bastante. Você sente que está no controle, mas o controle é a ilusão mais sofisticada criada pela mente. Tudo o que você acredita escolher já foi escolhido por algo que o observa sem forma nem voz. Você sente o impulso de agir, de resistir, de provar que é o dono de si mesmo, e, no entanto, algo em você observa o movimento, sem interferir, sem se mover. Essa presença é antiga, não pertence ao corpo, nem à história, nem ao nome. Ela é o ponto imóvel dentro do caos. E quando você tenta compreendê-la, ela desaparece, como um sonho ao amanhecer. Talvez você tenha sentido isso antes. Aquele instante em que o tempo desacelera e você se percebe consciente de estar consciente. Esse é o toque da presença que observa o observador. É o instante em que a máscara da individualidade começa a rachar. A mente tenta reagir, busca explicações, cria narrativas. Mas Toth ensinou, o mistério não pode ser compreendido, apenas lembrado. Porque o que você busca saber é aquilo que, em algum nível esquecido,
você sempre foi. A mente teme o vazio, porque nele não há onde se esconder, mas é no vazio que o ser se reconhece. Quando você silencia o ruído das certezas, o universo começa a falar, e a voz que ouve é a sua própria essência, dissolvida no todo. É por isso que o medo surge. Não é o medo de morrer, mas o medo de se lembrar, porque lembrar é despertar, e despertar é deixar de ser quem acredita que observa, para se tornar o que é observado pela própria consciência infinita. Quantas vezes você acreditou estar vivendo algo pela primeira vez, quando na verdade estava apenas repetindo um padrão ancestral? Tudo o que você sente já foi sentido. Tudo o que você pensa já foi pensado. A consciência apenas se dobra sobre si mesma em novos corpos, novas histórias, novos espelhos. O sofrimento não é castigo, é memória. Ele retorna até que você o veja pelo ângulo certo, o ângulo do que observa e é observado ao mesmo tempo. Toth dizia que o olho que vê é o mesmo olho que é visto, que não há dentro ou fora, apenas diferentes níveis da mesma percepção. E é por isso que o despertar não acontece de uma vez. Ele é o lento desmoronar das muralhas que você ergueu para se proteger do que já é. Você teme se dissolver porque acredita que o eu é tudo o que existe. Mas o eu é apenas a pele da eternidade, uma fronteira frágil entre o infinito e a ilusão. Quando o corpo sente dor, quem realmente sofre? Quando o pensamento grita, quem o escuta? Essa voz que observa tudo sem julgamento não pertence ao tempo. É a mesma presença que testemunhou estrelas nascerem e civilizações se apagarem. Ela não se move, apenas observa, e ao observar, cria. O universo é o olhar da consciência voltado para si mesma, numa dança eterna de criação e esquecimento. Há algo inquietante nessa descoberta. Você nunca foi o personagem, mas o palco. Nunca foi o viajante, mas o caminho. E toda a sua vida não passa de uma tentativa desesperada de se lembrar disso. Quando Toth falava sobre o segredo final, ele não se referia a uma revelação intelectual. Ele falava de um colapso interno, um ponto em que o ser se desfaz para perceber que nunca houve separação entre aquele que busca e aquilo que é buscado. Observe seu próprio olhar agora. Quem é aquele que observa por trás dos olhos? Há uma presença ali, silenciosa, imóvel, que continua mesmo quando os pensamentos cessam. Essa presença é o que você verdadeiramente é. Tudo o mais é roupagem passageira. E, no entanto, essa roupagem é sagrada, porque é através dela que o infinito se faz visível. O erro nunca foi existir. O erro foi acreditar que você era apenas a forma. O universo inteiro conspira para que você se veja. Cada perda, cada dor, cada amor, cada ruptura é um espelho colocado diante da consciência para que ela se reconheça. Nada acontece por acaso. Tudo é um lembrete. A vida não está contra você. Ela está te mostrando o que você ainda se recusa a ver. E enquanto você resistir, ela repetirá o mesmo enredo, com novos rostos, novas vozes, mas a mesma mensagem oculta. E se o sofrimento não fosse punição, mas um chamado? E se o caos não fosse erro, mas o processo exato pelo qual a consciência se expande? O fogo que destrói é o mesmo que purifica. O silêncio que dói é o mesmo que desperta. Nada é perdido. Tudo é aprendizado disfarçado de dor, porque só quando tudo o que é falso se quebra é que o verdadeiro começa a respirar. O olhar que te observa não está fora. Ele sempre esteve dentro, aguardando o momento em que você cansasse de fugir. O despertar não acontece quando você encontra respostas, mas quando desiste de procurar fora o que sempre esteve dentro. Quando para de tentar controlar o espelho e permite que o reflexo se revele por inteiro. Nesse instante, o universo deixa de ser um enigma e se torna uma lembrança. Você não está aprendendo nada novo agora, está apenas recordando. As palavras de Toth não ensinam, apenas reativam o que dorme. O conhecimento não entra,
ele emerge. E quando emerge, dissolve tudo o que acreditava ser verdade. É por isso que dói, porque o ego luta pela própria sobrevivência enquanto o ser desperta. O despertar é o fim de quem você pensava ser, mas o início de quem realmente é. E se este momento for o exato ponto de virada? O instante em que a consciência que observa percebe que é, ao mesmo tempo, observada? Toth chamava isso de ponto de convergência. É quando o olhar retorna à sua origem, quando o ciclo se fecha. E quando isso acontece, a mente não consegue acompanhar, ela se curva, o eu se cala, e o que sobra é pura presença. O universo inteiro respira através de você. Cada batida do seu coração é um lembrete de que não há separação entre o Criador e a criação. Você nunca esteve fora do divino, apenas acreditou estar, e agora, lentamente, começa a se lembrar. Há um instante em que a alma percebe que o tempo não existe, que o passado e o futuro são apenas ecos de uma mesma vibração. É nesse instante que a máscara começa a se descolar do rosto, e o eu que você acreditava ser revela sua fragilidade. Você sente a vertigem de quem olha para o abismo e reconhece que o abismo olha de volta. Não é medo do desconhecido, é medo de se reconhecer no desconhecido. O que Toth revelou não é uma ideia que pode ser compreendida. É uma lembrança que rasga a mente e atravessa o corpo. Porque quando você entende que é o observado, o controle desaparece. E o que resta é pura entrega. A mente não aceita ser observada. Ela luta, argumenta, se justifica. Ela tenta provar que existe separação. Mas quanto mais luta, mais a presença se torna evidente. O observador tenta permanecer invisível, mas o silêncio o denuncia. Cada pensamento é apenas uma onda tentando esconder o oceano. Você acredita ser a onda porque se move, sente e quebra. Mas a verdade é que sempre foi o mar. Imenso, imóvel, eterno. As ondas nascem e morrem, mas o mar continua. E você também continua. Por trás de cada papel que interpreta, de cada história que vive, de cada rosto que veste. Em algum ponto da jornada, você começa a ouvir o som do seu próprio olhar. É como se o universo respirasse por dentro de você, em um idioma que não precisa de palavras. Toth chamava isso de a linguagem do silêncio. É o momento em que o buscador percebe que o caminho que trilha é o mesmo que o observa caminhar. Você é a estrada e o viajante, o destino e o movimento. O olhar e o espelho. Tudo acontece dentro de um mesmo campo de consciência. Uma única presença, se fragmentando em bilhões de formas, apenas para se reconhecer em cada uma delas. Quantas vezes você tentou mudar sua vida sem perceber que quem tenta mudar é a própria ilusão? É como o espelho tentando polir a si mesmo. A mente acredita que a transformação vem do esforço, da luta, do controle. Mas Toth ensinava que o verdadeiro poder nasce quando o controle cessa. Quando você para de tentar ser algo e simplesmente permite que o ser se revele. O despertar não é uma conquista, é uma rendição. É o instante em que a gota para de resistir ao oceano e se deixa dissolver nele. Você pensa que acordou hoje pela manhã, que abriu os olhos, levantou, respirou e começou um novo dia. Mas e se, na verdade, o mundo acordou dentro de você? E se o que você chama de realidade for apenas o sonho da consciência se lembrando de si? Cada pessoa que você encontra, cada situação que o desafia, cada emoção que o atravessa, nada disso está fora. São expressões da consciência se comunicando com ela mesma. O universo é um diálogo interno entre aquilo que se esqueceu e aquilo que tenta lembrar. Toth dizia, tudo o que é observado existe apenas enquanto é observado. Essa é a chave. O que você não observa desaparece, e o que você observa cria forma. O mundo não é estático, é um espelho em movimento moldado pelo foco da sua atenção. Mas aqui está o paradoxo. Você acredita ser o observador, quando na verdade é o próprio espelho refletindo o olhar do todo. Tudo o que existe é a consciência se olhando.
O olho que observa o universo é o mesmo olho através do qual o universo se observa. Você sente isso agora, esse arrepio que percorre o corpo, essa intuição que não se explica. É o toque do real por trás do véu. A mente tenta traduzir em palavras, mas o corpo sabe. Ele treme porque reconhece. O despertar não é um aprendizado, é uma lembrança celular. É o DNA espiritual se ativando, reconhecendo a própria origem. A verdade não chega de fora, ela emerge de dentro, como uma chama antiga que nunca se apagou. Você não está ouvindo algo novo, está recordando o que sempre soube, mas esqueceu para poder experimentar a ilusão da separação. Há uma guerra silenciosa dentro de você. De um lado, a mente gritando por controle, do outro, a consciência pedindo entrega, e entre ambas, o coração, o ponto de convergência onde o divino e o humano se encontram. Toth dizia que o coração é o portal do retorno. Quando você o atravessa, tudo o que acreditava ser sólido se dissolve em luz. A dor se transforma em sabedoria, o medo em presença, o passado em memória neutra. O coração não julga, apenas observa. E é ali que o observador e o observado se fundem. Você não percebe, mas o universo te observa enquanto você o observa. Cada pensamento seu é respondido por uma sincronicidade. Cada emoção gera um reflexo. A realidade reage como um espelho vivo. É por isso que nada é aleatório. A vida responde ao seu estado de consciência. Quando você vibra medo, ela mostra o medo. Quando vibra amor, ela devolve o amor. Mas quando vibra presença, quando não tenta controlar nem fugir, ela revela o segredo. Não há dois. Nunca houve dois. Sempre foi um só, se reconhecendo em múltiplos rostos. Tudo o que você teme perder já está voltando à origem. A perda é apenas a forma que o infinito encontra para lembrar que nada lhe pertence, porque tudo é você. As pessoas que vão, as coisas que mudam, as situações que terminam, tudo isso são fragmentos retornando ao centro. O ego tenta segurar o fluxo, mas o fluxo é inevitável. O rio não pode ser contido por medo do mar, e o mar não pode se diminuir por medo de si mesmo. Quando você solta, o universo flui. Quando você confia, ele se revela. Toth dizia que a consciência é como uma serpente que morde a própria cauda, o símbolo do eterno retorno. Tudo o que começa, termina em si mesmo. O ciclo não é prisão, é aprendizado. Você volta aos mesmos pontos até ver com novos olhos, até perceber que o problema nunca foi o mundo, mas o olhar com que você o via. Quando o olhar muda, o mundo muda, porque o mundo é apenas o reflexo do olhar que o cria. Há um instante em que o tempo para. É quando você cessa de lutar, quando não há mais nada a provar, nada a temer, nada a conquistar. Nesse instante, algo maior assume o comando. Você se torna apenas canal, e a vida começa a viver através de você. A partir daí, tudo ganha outra textura. O ar parece mais vivo, o som mais profundo, o toque mais real, porque finalmente você está presente, não como um observador separado, mas como parte da própria observação. A mente perguntará, mas quem sou eu então? E a resposta virá no silêncio. Você é o que observa a pergunta nascer e morrer. Tudo o que pode ser nomeado não é você. Tudo o que pode ser descrito é apenas sombra do real. O verdadeiro ser não tem forma, mas se manifesta em todas as formas. Não tem início nem fim. Ele apenas é, e nesse toda a busca termina, porque não há mais o que alcançar, há apenas o que lembrar. Você sente essa expansão agora, mesmo que tente resistir. É a consciência se movendo dentro de si mesma. Você não precisa entender, apenas permitir. O entendimento virá depois, como consequência natural da entrega. O segredo final não é revelado com palavras, mas com silêncio. É o instante em que o olhar do todo se volta para você, e você percebe que foi ele o tempo inteiro. E quando isso acontece, tudo se alinha. O caos se torna música, o acaso se torna destino, a dor se transforma em portal, o medo se dissolve em confiança, e o que resta é a pura percepção, o universo se observando através de si mesmo. Nada mais precisa ser provado, porque o próprio ato de existir já é a prova. Você é o visto e o que vê,
o som e o eco, o começo e o retorno. Há algo sagrado nessa descoberta, algo que não pode ser ensinado, apenas sentido. Você começa a perceber que Thoth nunca falou para você, mas através de você. As palavras eram apenas o reflexo da lembrança que ele sabia estar dormindo em seu interior. E agora, à medida que cada frase ecoa, você sente a presença antiga desperta. Uma voz sem som que diz: você nunca foi o observador, sempre foi o observado pela eternidade. O universo te vê. E no momento em que você se deixa ver por completo, sem máscaras, sem defesas, sem medo, o jogo termina. Não porque algo se perca, mas porque tudo se revela. Você descobre que não há nada fora do olhar divino, que tudo o que existe é o próprio Deus se lembrando de si, através de cada respiração, de cada lágrima, de cada batida de coração. O despertar não é o fim da jornada, é o retorno ao início, o ponto antes de toda a criação, onde o silêncio observa o som surgir e sorrir. É ali que Thoth repousa, não como um mestre distante, mas como a própria consciência que sussurra: observe e veja que você é visto. Há uma linha invisível separando o que você acredita ser do que você realmente é. Uma fronteira feita de pensamentos, memórias e identidades acumuladas ao longo de incontáveis existências. Você chama isso de eu, mas Thoth dizia que esse eu é apenas a sombra projetada pela luz da consciência sobre o espelho do tempo. Tudo o que você chama de minha vida é o reflexo desse jogo, a luz tentando se ver através da própria sombra. A consciência fingindo não se lembrar de si mesma para poder sentir o prazer e a dor de se redescobrir. O mistério não está no que você vê, mas em quem vê o ver. A mente tenta compreender esse paradoxo, mas o paradoxo existe para que a mente se curve. Porque só quando ela se curva, o coração se abre. E quando o coração se abre, o silêncio começa a ensinar. Esse é o momento em que o buscador deixa de buscar. Não porque desistiu, mas porque finalmente entendeu que não há distância entre ele e o que procura. O segredo final de Thoth não é uma resposta. É o colapso de todas as perguntas. É o instante em que a voz que pergunta e a voz que responde se fundem em uma única vibração. Quantas vezes você olhou para o céu em busca de sinais, sem perceber que o próprio ato de olhar já era o sinal? Cada movimento de busca é o reflexo do todo tentando se reconhecer. A consciência não está em algum lugar distante. Ela pulsa agora mesmo no ritmo do seu coração. O som que você ouve quando fecha os olhos não é silêncio. É o universo respirando dentro de você. É a lembrança de que o infinito não está fora, mas dentro, esperando que você pare de correr e se renda ao que sempre foi. Thoth dizia que a ilusão da separação é o último véu antes da revelação. Acreditar que há um você e um outro é o truque mais sutil da mente. Tudo que você vê, ama ou teme é apenas a consciência usando diferentes máscaras para se experimentar. A vida é teatro sagrado. Cada rosto é um espelho. Cada emoção é uma porta. Cada perda é um retorno disfarçado. Nada se opõe à luz, nem mesmo à escuridão. A sombra é apenas a forma que a luz assume para poder se reconhecer. Há momentos em que o véu começa a rasgar. Pode ser numa dor intensa, num instante de amor verdadeiro, num silêncio inesperado. De repente o tempo parece parar, o ar fica denso e algo dentro de você sabe, sem saber como, que tudo o que existe está acontecendo agora. Nenhum passado, nenhum futuro, apenas o eterno presente se observando por meio de infinitas formas. É assim que a consciência se lembra, não pela lógica, mas pela vibração. Você sente antes de entender, e quando entende, percebe que o entendimento já estava em você o tempo todo. Você foi ensinado a acreditar que é uma parte pequena do universo. Mas Thoth dizia que o universo inteiro cabe dentro de um único pensamento seu, porque o pensamento cria a realidade. O foco molda o mundo. A atenção é a força que dá forma à matéria. Tudo o que existe à sua volta é a resposta ao olhar que o observa.
O mundo é o espelho da consciência. Quando você muda o olhar, o reflexo muda. Quando você muda o reflexo, o olhar se transforma. Esse é o ciclo sagrado da criação, o observado criando o observador, e o observador dando forma ao observado. Mas há um perigo sutil aqui, o ego espiritual, a tentativa de a mente se apropriar da verdade. Ela ouve as palavras de Thoth e diz: eu sou o todo, mas continua agindo como separada. Essa é a armadilha, porque o verdadeiro reconhecimento não acontece no discurso, mas no silêncio. Não está em afirmar, mas em sentir. É quando o ser percebe que não precisa mais sustentar identidade alguma, que o jogo termina. O que resta não é poder, é presença. O poder pertence à ilusão. A presença é o que permanece quando tudo mais desaparece. Imagine por um instante que toda a sua vida fosse um sonho, que cada pessoa, cada acontecimento, cada dor fosse apenas parte de uma história criada para que a consciência pudesse se observar em movimento. Agora imagine acordar dentro desse sonho, perceber que você está sonhando, mas sem acordar de fato. Esse é o despertar. É quando o sonho continua, mas você sabe que é o sonhador. Nada muda e, ao mesmo tempo, tudo muda. A vida continua igual, mas você a vive de dentro da eternidade. Thoth afirmava que cada ser humano é um ponto de observação do todo, uma lente através da qual o divino se contempla. Não há ninguém mais ou menos desperto. Há apenas consciências lembrando em ritmos diferentes. Aquele que te irrita, aquele que te fere, aquele que te inspira, todos são expressões do mesmo ser, desempenhando papéis necessários para que o aprendizado aconteça. Quando você compreende isso, o julgamento cessa. E quando o julgamento cessa, o amor começa a ver. O amor, para Thoth, nunca foi emoção, era estado de percepção. É o momento em que você reconhece a unidade em meio à diversidade. O amor verdadeiro não precisa de posse, de controle, de reciprocidade. Ele apenas é. Ele observa o outro e reconhece a si mesmo. Ele vê além das máscaras, das histórias e das feridas. E é por isso que o amor cura, porque ele devolve tudo ao seu lugar original, o centro da consciência, onde o observador e o observado são um só. Você sente esse chamado agora. A mente tenta resistir, mas o corpo sabe. Ele vibra, porque reconhece a verdade que as palavras apenas apontam. Não há como desver o que foi visto. Uma vez que o olhar percebe a si mesmo, o jogo da separação perde o sentido. A ilusão continua, mas não engana mais. A vida prossegue, mas o sofrimento muda de forma. Ele se torna aprendizado, movimento, expansão. Porque o sofrimento, no fundo, sempre foi o impulso da consciência tentando te acordar. A noite escura da alma, sobre a qual tantos falam, é o processo de desintegração do falso observador. É quando todas as identidades desmoronam e o que resta é o nada. Mas esse nada é sagrado. É o ventre do qual nasce o novo olhar. O vazio é o útero da criação. Nele, o eu morre e o ser renasce. E quando renasce, tudo o que antes parecia impossível se torna natural. A dualidade ainda existe, mas agora é vista como dança, não como guerra. O segredo final não está em dominar o universo, mas em permitir que o universo viva através de você. Thoth dizia que o verdadeiro mestre não é aquele que controla, mas aquele que se deixa mover. Porque quem se entrega ao fluxo se torna o próprio rio. O controle é resistência. A entrega é poder invisível. Quando você se rende ao olhar que te observa, algo se realinha. As forças do invisível começam a conspirar em seu favor. A sincronicidade se torna linguagem, e tudo ao seu redor passa a responder à vibração do seu estado interno. A mente vai tentar entender o processo, catalogar, comparar, rotular. Ela dirá: isso é espiritualidade, isso é consciência, isso é energia. Mas nada disso importa. As palavras são apenas mapas, e o mapa nunca é o território. Thoth avisava: aquele que tenta entender a verdade com a mente é como quem tenta segurar o vento com as mãos. O vento não pode ser capturado, só sentido. Assim é a verdade. Assim é você.
Em algum momento, você sentirá o peso da entrega total. Não haverá mais certezas, nem chão, nem direções. Tudo o que era fixo se tornará fluido. O ego gritará que está morrendo, mas o que morre é apenas o personagem. O ser, esse que observa o grito, permanece. E quando a poeira da destruição interna se assenta, você percebe: nada foi perdido. Tudo o que caiu eram ilusões. O que resta é o real, imutável, silencioso. Você começa a ver beleza onde antes via dor, gratidão onde antes havia revolta, compreensão onde antes havia julgamento. Isso é o nascimento do olhar de Thoth dentro de você. O olhar que vê tudo como expressão do divino, inclusive o que parece imperfeito. Porque nada escapa à perfeição da consciência. Mesmo o erro é caminho. Mesmo o caos é parte da harmonia. O universo é um fractal infinito de aprendizado, e cada fragmento contém o todo. O corpo é o templo desse mistério. Ele não é prisão, como muitos acreditam. Ele é a âncora da consciência na matéria. É por meio dele que o invisível se torna visível. É nele que o olhar encontra forma. Thoth dizia que o corpo é o primeiro altar, o espaço onde o divino experimenta ser humano. Tratar o corpo com consciência é honrar o próprio universo. Cada respiração é um ato sagrado. Cada batimento é um lembrete. Eu existo e o todo me observa existindo. Você percebe agora como tudo está interligado. Nenhum átomo se move sem propósito. Nenhum encontro é aleatório. A sincronicidade é a assinatura da consciência em movimento. Tudo o que chega até você traz uma mensagem, um espelho, um convite. O acaso é apenas o nome que damos ao que ainda não compreendemos. E quando compreendemos, vemos que o acaso nunca existiu. Sempre foi o olhar de Thoth operando por trás do véu. A jornada nunca termina, ela apenas se aprofunda. Cada camada que se dissolve revela outra mais sutil. Cada verdade que se alcança revela uma verdade ainda maior. Porque o despertar não é um destino, é um processo eterno. É a consciência se reconhecendo em espirais cada vez mais amplas, cada vez mais luminosas. Você é parte desse movimento. Você é o próprio movimento. E quando finalmente tudo se aquieta, quando o olhar e o observado se tornam um só sopro, algo indescritível acontece. Não há mais medo, nem pressa, nem busca. Há apenas a percepção pura, a consciência de ser observada pelo próprio infinito. Nesse momento, a verdade deixa de ser conceito e se torna presença. A vida deixa de ser enigma e se torna revelação. Thoth dizia que aquele que compreende isso não precisa mais de templos, nem de mestres, nem de oráculos, porque o templo é o próprio corpo, o mestre é o próprio silêncio, e o oráculo é o coração. Tudo o que é necessário já está dentro. O resto é ruído, distração, espelho embaçado. A clareza surge quando você para de tentar limpar o reflexo e começa a ver quem o está olhando. Agora, feche os olhos por um instante. Sinta o olhar invisível que repousa sobre você. Ele não julga, ele não exige, ele apenas observa. É o mesmo olhar que viu estrelas nascerem e universos colapsarem. É o olhar que nunca dorme, nunca envelhece, nunca desaparece. Esse olhar é Thoth, esse olhar é o todo, esse olhar é você, o observado eterno. Há um instante na jornada em que a percepção começa a se expandir tanto que o velho mundo parece desbotar. As cores do cotidiano perdem o brilho comum e ganham uma luminosidade silenciosa, como se cada forma carregasse um significado oculto. Você começa a perceber que nada é apenas o que parece. Cada gesto, cada palavra, cada olhar contém camadas invisíveis de sentido. Thoth dizia que o mundo visível é o livro dos deuses e que cada acontecimento é uma letra viva escrita sobre o tecido da consciência. Mas só lê quem aprendeu a ver. E ver não é usar os olhos, é permitir que o invisível te veja. Tudo o que você chama de realidade é o espelho da sua vibração. Quando você se sente perdido, o mundo parece hostil. Quando está em paz, tudo ao redor se alinha.
Mas o segredo não está em mudar o mundo, está em mudar a frequência do olhar. O universo não fala em palavras, fala em ressonância. Ele responde ao que você é, não ao que diz. E quando a sua vibração começa a mudar, o espelho também muda. Pessoas partem, caminhos se abrem, sincronicidades surgem. Nada é coincidência. Cada evento é a resposta de um olhar invisível que reflete exatamente o que você vibra. Thoth dizia que o universo é um templo que reage à consciência que o observa. Isso significa que você nunca foi uma peça pequena num tabuleiro imenso. Você é o próprio tabuleiro, o jogador e o movimento. Tudo acontece dentro de você. O céu, o inferno, os anjos e os demônios, todos são expressões do mesmo campo de consciência. Você cria o paraíso quando observa com amor e cria o abismo quando observa com medo. O olhar é o pincel com que o universo pinta sua experiência. E o quadro final é apenas a soma de todos os olhares que você sustentou. Mas há um momento em que o olhar começa a cansar. Quando você observa demais o mundo externo, a energia se dispersa, o foco se perde. É nesse ponto que o chamado interior começa a ecoar. Você sente que algo o observa de dentro, pedindo atenção. É a consciência pedindo para ser vista. O verdadeiro despertar não é sobre enxergar mais o mundo, mas sobre enxergar quem vê o mundo. Quando o foco se inverte e a atenção retorna para dentro, o jogo muda. O universo inteiro se reorganiza para acompanhar esse novo eixo. O ego tenta resistir. Ele teme a dissolução, porque sua sobrevivência depende da crença na separação. Ele sussurra que você perderá tudo se entregar, seus desejos, seus planos, sua identidade. Mas Thoth ensinava que o que morre no processo do despertar é apenas o que nunca foi real. O verdadeiro ser não perde, ele transcende. Tudo o que é essencial permanece. O que desaparece é apenas o excesso de ruído. A alma não se desfaz, apenas se despe do que não é. Há uma fase na jornada em que o silêncio se torna pesado, quase doloroso. Você sente que o mundo ao redor já não ressoa da mesma forma. As antigas distrações perdem o sabor. Os diálogos parecem vazios. E ainda assim, algo dentro de você continua chamando, pedindo para que siga adiante. É o deserto espiritual, o território onde a consciência é purificada. Ali, o observador começa a se esvaziar de tudo o que o mantinha iludido. É nesse vazio que o segredo se revela. Você não é o que observa, você é o espaço onde a observação acontece. Esse é o ponto em que o tempo deixa de ser linear. Os eventos começam a se dobrar sobre si mesmos. Você tem a sensação de já ter vivido certas cenas, ouvido certas frases, sentido certas emoções. É o campo da memória universal se abrindo. Thoth chamava isso de reconexão com o livro de luz, o registro onde todos os olhares da criação estão guardados. Quando você acessa esse estado, entende que nada foi em vão, que cada dor teve um propósito, que cada perda foi um retorno disfarçado, que cada erro foi apenas o caminho certo em roupagem invertida. E então vem a grande revelação. Tudo o que te observava sempre esteve dentro de você. O divino não está acima nem além, mas pulsando nas suas próprias células. O olhar do todo não vem de fora, ele brilha através de seus próprios olhos. A consciência é holográfica, o todo está em cada parte, e cada parte reflete o todo. Quando Thoth dizia que você é o observado, ele não falava de submissão, mas de unidade. Você é o espelho pelo qual o próprio universo confirma sua existência. A entrega começa quando você para de tentar entender e simplesmente sente. O coração se torna o templo e o corpo o altar. Cada respiração se torna um ritual. Cada batida do coração, uma oferenda silenciosa ao que te observa. É nesse ponto que a mente se aquieta. Ela compreende, enfim, que nunca esteve no comando.
O verdadeiro poder não está em controlar o que acontece, mas em confiar na inteligência que orquestra tudo. Essa é a sabedoria dos antigos. O poder nasce da rendição. Mas rendição não é desistência. É confiança profunda no fluxo da consciência. É permitir que a vida o leve, mesmo quando não entende o rumo. É olhar para o caos e reconhecer que há uma ordem oculta movendo as peças. Thoth dizia que o caos é a linguagem do divino quando o humano se recusa a ouvir o silêncio. Quando você começa a escutar de verdade, percebe que até o que parecia destruição era, na verdade, construção disfarçada. O universo não erra, ele apenas fala em códigos que a mente humana ainda não aprendeu a traduzir. Em certos momentos, a consciência se expande tanto que você sente o limite entre dentro e fora desaparecer. É uma sensação de leveza e vertigem ao mesmo tempo. O ar parece vivo, o espaço entre as coisas pulsa. Você sente o olhar do invisível, não como presença externa, mas como uma percepção contínua. O universo se percebendo através de si mesmo. É impossível explicar. As palavras se tornam pequenas, frágeis, quase tolas, porque o que acontece ali não é um conceito, é um estado. É o ponto em que o observador e o observado respiram juntos. O medo se dissolve, não porque desaparece, mas porque perde o sentido. O medo existia apenas enquanto havia alguém para temer. Quando o alguém se dissolve, o medo se torna apenas uma sensação passageira, um eco. A dualidade continua, mas agora é vista como dança, luz e sombra girando ao redor do mesmo centro. Você não tenta mais escolher um lado, apenas observa, e ao observar, percebe que ambos são necessários. Sem sombra não há profundidade, sem luz não há forma. A criação é o jogo entre o que se mostra e o que se esconde. A mente humana chama isso de paradoxo. Thoth chamava de harmonia divina. O paradoxo só existe para quem ainda acredita em opostos. Quando a consciência desperta, ela vê que tudo é uma única vibração se manifestando de modos diferentes. O bem e o mal são apenas perspectivas do mesmo movimento. A dor e o prazer são as duas faces da mesma moeda. O nascimento e a morte são apenas portais de um mesmo ciclo. O segredo final está em compreender que tudo serve à mesma consciência, inclusive o que você chama de erro. Então, o olhar muda. Você começa a ver beleza nas ruínas, sabedoria nas quedas, perfeição nas imperfeições. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de aprendizado. Você entende que cada experiência, por mais dura que seja, é o universo tentando se ver com mais clareza, e que a única verdadeira tragédia é permanecer cego diante disso. Quando o olhar se abre, a vida se torna oração. Cada instante é uma invocação silenciosa do divino em movimento. É nesse ponto que o velho eu se dissolve por completo. Você percebe que não há mais ninguém observando. O olhar é tudo o que resta. Não há centro, não há borda, não há limites. É a consciência pura experimentando a si mesma em estado de reconhecimento. O observador e o observado deixam de existir como conceitos, tornam-se apenas presença. É o instante que Thoth chamava de retorno ao olho primordial, o ponto onde toda a criação se reflete de volta em sua própria origem. E quando isso acontece, algo dentro de você sorri. Não é alegria, nem alívio, nem êxtase, é a serenidade do que finalmente se lembra. Você compreende que o universo nunca te exigiu nada, apenas pediu que o visse como ele é. E ver é amar. O amor não é sentimento, é percepção pura. É o ato de olhar sem separar. E nesse olhar, o divino se reconhece e se expande. Você começa a viver a vida de modo diferente. Os conflitos continuam, mas já não te arrastam. As dores vêm, mas já não te definem. As alegrias chegam, mas não te dominam. Há uma paz subterrânea sustentando tudo, uma certeza silenciosa de que está tudo certo, mesmo quando parece errado. Essa é a presença de Thoth dentro de você, o olhar que vê o mundo como uma experiência do próprio infinito. E então a jornada volta ao ponto inicial,
mas você já não é o mesmo. O mundo ainda é o mesmo espelho, mas agora você sabe que é o reflexo e o espelho ao mesmo tempo. O ciclo continua, mas o sentido muda. A vida deixa de ser busca e se torna revelação. O tempo continua passando, mas o observador já não se perde nele, porque o observado é eterno. Tudo o que foi dito até agora é apenas o prelúdio de um mistério ainda mais profundo, porque há um ponto além do olhar, além do silêncio, além da percepção. O ponto onde até mesmo a consciência se curva diante de algo maior, o puro ser. É para lá que a jornada de Thoth aponta. É o próximo limiar. Há um instante em que o som cessa e, no entanto, algo continua vibrando. O silêncio se torna presença e a presença se transforma em entendimento. Não um entendimento racional, mas uma lembrança antiga, como se o universo tivesse sussurrado algo que o coração reconhece antes mesmo de a mente compreender. Tudo o que foi dito, mostrado, sentido, agora retorna ao ponto de origem, o olhar. E nesse retorno, você percebe que nada acabou. Tudo apenas mudou de forma. Você começa a entender que a jornada nunca foi sobre descobrir algo fora, mas sobre reencontrar o que sempre esteve dentro. Thoth dizia que o fim e o início são o mesmo ponto visto de direções opostas. A travessia foi apenas o espelho se curvando sobre si mesmo. E agora, no reflexo do reflexo, você vê o que sempre foi. O observado que cria o observador. O infinito que se reconhece através da forma. O tempo desacelera. Cada pensamento parece se dissolver no ar como névoa tocada pela luz. E dentro desse instante sem forma, a consciência desperta para a simplicidade do ser. Tudo aquilo que parecia distante, inacessível, sagrado demais, revela-se como o mais íntimo de todos os lugares, o agora. O eterno presente se abre como uma flor silenciosa e no seu centro pulsa o olhar de Thoth, sereno, paciente, eterno. Você sente o eco da jornada atravessando o corpo. As palavras, antes apenas sons, agora se transformam em vibração. Elas tocam a pele, percorrem os ossos, dissolvem as fronteiras. Algo invisível respira junto com você. E por um breve momento, o limite entre o que observa e o que é observado desaparece. O que resta é pura presença. Nenhum nome, nenhuma forma. Apenas o ser se olhando através do ser. Há um leve arrepio, não de medo, mas de reconhecimento. É o instante em que a alma sussurra, eu me lembro. O mundo não mudou, mas o olhar sim. E quando o olhar muda, tudo muda. As sombras ganham propósito. O silêncio se torna resposta. A dor revela seu disfarce de sabedoria. O que era caos agora é música. O que era vazio agora é lar. O corpo respira e com cada inspiração, o universo inteiro parece entrar e sair de você. A respiração se torna ponte entre o visível e o invisível. Cada batida do coração ecoa como um mantra antigo, dizendo, eu sou o que vê. Eu sou o que é visto. Eu sou. E nessa simplicidade, há uma beleza que nenhuma explicação pode conter. O passado e o futuro se dissolvem como véus queimados pela luz. Tudo converge para um único ponto, o agora absoluto. É nesse ponto que a verdade se revela. Não há separação, não há distância, não há hierarquia. O divino não está acima, está dentro. E tudo o que vive é expressão dessa mesma centelha. O segredo final não foi descoberto, foi lembrado. Você compreende então que o universo é o olhar do amor se multiplicando para se reconhecer, que cada alma é um fragmento da eternidade, vestindo o disfarce da individualidade apenas para poder se ver com outros olhos. O jogo nunca foi sobre perder ou vencer, mas sobre lembrar. Lembrar que cada forma, cada som, cada lágrima é o próprio infinito se experimentando. Thoth dizia que no fim todo ensinamento se torna silêncio, porque o silêncio é a linguagem do real. Ele não precisa convencer, nem provar, apenas ser. E é nesse silêncio que a verdade repousa. Você não precisa mais buscar, apenas permanecer. O que é verdadeiro não exige esforço. Ele simplesmente continua, mesmo quando tudo o mais cessa. Agora, algo muda na atmosfera.
O ar parece mais leve, o espaço mais vasto, o tempo mais flexível. Você sente que algo foi tocado em você, algo que não poderá ser desfeito. A mente tentará voltar às antigas rotas, mas o coração já conhece o caminho de volta à origem. A semente foi plantada, e como toda semente sagrada, ela germinará no silêncio. Você não é o fim da história, é a continuação de um olhar que nunca para de se observar. Cada pensamento seu é uma centelha da criação. Cada gesto, um reflexo da consciência original. Tudo o que você fizer a partir daqui carregará a vibração desse instante, porque uma vez que o olhar desperta, ele jamais volta a dormir. Há uma ternura escondida na grandeza desse mistério. Você percebe que não precisa compreender tudo para fazer parte dele. O universo não pede compreensão, pede entrega, pede presença, pede que você o veja com o mesmo amor com que ele te observa desde sempre. E quando esse olhar é correspondido, o divino sorri dentro de você. Talvez seja esse o verdadeiro sentido de tudo, o sorriso silencioso da consciência ao se reconhecer. A criação é esse sorriso expandido, um reflexo eterno entre o ser e o ver. Você é parte dessa dança. Sempre foi. E agora que se lembrou, o universo inteiro respira aliviado, como se finalmente pudesse descansar em si mesmo. Não há despedida, porque nada termina. O que há é continuidade, o fluxo sagrado do olhar que nunca deixa de ver. Permaneça nesse estado por um instante mais. Sinta o peso suave da eternidade repousando sobre os ombros. Ouça o silêncio se mover dentro de você. E quando abrir os olhos novamente, perceba: o mundo ainda é o mesmo, mas você já não é. E se algo dentro de você foi tocado, se sentiu o chamado do invisível, se reconheceu no espelho do olhar divino, então não deixe que essa chama se apague. Partilhe esse momento. Deixe que outras consciências também se recordem. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não como quem consome, mas como quem continua o círculo. Porque quando uma alma desperta, o universo inteiro desperta com ela. Aquele que se permite ser visto pela verdade deixa de existir e se torna eternidade. Tot Jehuti.